Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a redução do investimento direto no Brasil dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão avisando que devido a essa escalada comercial, o investimento direto no Brasil vai cair. E aqui é o grande problema que eu sempre alertei para vocês. O pessoal está muito tranquilo com essa deterioração das relações econômicas entre Brasil e Estados Unidos, falando assim, ah não, mas a gente já faz mais comércio com a China do que com os Estados Unidos, já compramos e vendemos mais com a China do que com os Estados Unidos, deixa os Estados Unidos para lá, não importa, porque a gente faz pouco comércio com os Estados Unidos e coisa e tal. E eu já avisei para vocês que tem dois problemas essa afirmação. O primeiro problema primeiro que é muito diferente o que a gente compra e vende da China e compra e vende dos Estados Unidos. Os Estados Unidos compram produtos acabados brasileiros, produtos desenvolvidos, o que gera emprego no Brasil. A China compra commodity. E o segundo problema é que é a questão de investimento. Olha como é que é o gráfico do investimento direto no Brasil. Os Estados Unidos têm mais do que 4 vezes o segundo colocado, que é a Espanha. A China está aqui ó, em quinto lugar. Ou seja, se começar a deteriorar, por enquanto, não tem nada impedindo que o americano invista no Brasil. Então continua um investimento razoável aqui no Brasil. Mas a tendência é que com essa deterioração das relações entre Brasil e Estados Unidos, isso vai ser afetado. Isso vai ser afetando, afeta a nossa economia aqui muito. É muito pior do que compra e venda. Essa notícia foi sugerida por Mandem Sugestões de Animes, Peter de Sunguinha em Volta Redonda e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no Visão Libertária. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só que coisa curiosa, né? Estados Unidos reduzirão o investimento direto no Brasil. A escalada da guerra comercial vai impactar na entrada de capital das empresas norte-americanas no país, dizem especialistas. Isso é óbvio, não precisa ser um especialista para perceber isso. Por dois motivos isso vai acontecer. Primeiro, porque parte desse investimento das empresas americanas aqui no Brasil é exatamente porque essas empresas podem vender coisas para os Estados Unidos. Então, o americano ele investe ou compra ou cria uma empresa aqui no Brasil para produzir alguma coisa que é fácil de produzir aqui no Brasil. Existem coisas que são mais fáceis de produzir aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. E aí você vende isso para os Estados Unidos depois. Isso funcionava muito bem, investimento direto, gerava empregos e coisa e tal. Só que agora, com a tarifa de 50%, isso ficou inviável, né? Então, esse investimento vai cair. Além disso, por enquanto, não tem nenhuma restrição de investimento, mas o Trump já falou em restrições de investimentos para outras empresas de outros países em outras situações. Então, se a situação do Brasil continuar deteriorando, existe a possibilidade disso piorar e muito, né? E como eu falo para vocês, isso é um problema para o Brasil, sim. Ah, mas a China já compra mais da gente do que os Estados Unidos. Mas a China compra commodity, meu amigo. Compra terra, minério de ferro, compra coisas que não tem nenhum valor agregado. Que, assim, sempre gera algum emprego, é lógico, né? A indústria de mineração gera emprego. Você tem um cara lá que trabalha na mina e coisa e tal. Mas se você considerar, hoje em dia, até com o grau de automação que existem em muitas ferramentas, uma mina inteira emprega, sei lá, 50 pessoas e o cara gere uma mina inteira, né? Por outro lado, os Estados Unidos compram serviços e produtos de alto valor agregado, como, por exemplo, aviões da Embraer. Fazer um avião da Embraer tem uma cadeia produtiva muito maior, tem um monte de coisa, empregos que pagam bem. Uma pessoa que trabalha na Embraer ou nas empresas... Porque também, quando você tem Embraer, você tem um monte de outras empresas que prestam serviço para a Embraer, que prestam serviço, que montam partes do avião ou se especializam em determinados componentes, ou enfim. Então você tem todo um ecossistema que é um sistema de altos empregos bons, que pagam bem, né? Então, isso sim, quando você exporta para os Estados Unidos, vale muito mais a pena do que vender minério de ferro para a China, em termos de impacto social no Brasil, né? Lógico, do ponto de vista de dinheiro é a mesma coisa. Se você vender $1 milhão de minério de ferro ou vender $1 milhão de avião, é a mesma coisa, $1 milhão. Mas em termos de impactos internos no Brasil, isso faz diferença sim, né? Então, certamente isso vai prejudicar muito o Brasil, essas tarifas. E a outra coisa é a questão do investimento que eu falo para vocês. Isso aqui olha o patamar da coisa, é totalmente diferente. Não tem nem comparação o investimento dos Estados Unidos com a China aqui no Brasil. Aliás, com qualquer outro país aqui no Brasil, tá? Os Estados Unidos é o país que mais investe no Brasil, de longe. Aqui, ó, Estados Unidos investem 4 vezes mais no Brasil do que a Espanha, que está em segundo lugar no ranking. É Espanha, França, Argentina, aí a China vem em quinto lugar aqui, né?
depois Inglaterra, Alemanha, coisa e tal, e aí por aí vai, né? Então, ou seja, esse investimento, esse dinheiro é importante. Se esse dinheiro parar de vir aqui para o Brasil, meu amigo, você vai ter problemas para as empresas aqui no Brasil, a bolsa vai cair bastante. O país com maior volume de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, os Estados Unidos, deve reduzir o aporte de capital por conta da escalada da guerra comercial entre os dois países. O que acontece no final das contas, né? Embora, aqui, o que ele fala é exatamente isso, embora do ponto de vista comercial, a China seja maior do que os Estados Unidos, não é muito maior não, tá um pouco maior que os Estados Unidos. Mas do ponto de vista de investimento, meu amigo, a história é outra, né? E a tendência daqui para frente, ainda mais vendo que essa situação aparentemente vai se cristalizar, o governo Lula não está disposto a tentar negociar com o Trump, a resolver os problemas da justiça brasileira, que é absurda, quer continuar impedindo o funcionamento do legislativo, impedindo a CPI, impedindo anistia, qualquer solução que poderia ser dada para o problema do judiciário, da ação absurda contra o Bolsonaro. Ou seja, a tendência é que essas tarifas vão se cristalizar. E, por enquanto, ainda tem muita gente investindo no Brasil porque tá na expectativa de que não, o Trump botou essas tarifas agora, mas de repente daqui a pouco ele para, ou faz alguma negociação e cai a tarifa, e não sei o que lá. Mas, de novo, o Lula nem conversa com o Trump, não tem interesse de conversar com o Trump, tem medo de conversar com o Trump, a verdade é essa, né? E mais do que isso, ele tá doido para que o Brasil dê merda mesmo, que seja um caos completo aqui para ele poder tentar jogar alguma coisa e ganhar a eleição de 2026, né? Então, ganhar no estilo Venezuela, proibindo candidatos da oposição, né? Então, a situação nesse caso é que essas tarifas vão ser essa daí mesmo, daqui para frente vai ser assim, não vai ter outra coisa. E no momento que os investidores tiverem certeza que não vai mudar não, vai ser isso daí mesmo, é daí para pior. Aí, meu amigo, a tendência é sair muito desse investimento aqui no Brasil. E mais do que isso, o que acontece nesse caso? Você tem o fato de que as coisas podem piorar, né? Do jeito que está essa briga, em tese, se o pessoal da esquerda conseguir o que eles querem, em tese a gente vai ver o Bolsonaro condenado este ano, vamos ver o Bolsonaro inelegível ano que vem. Ou seja, tem um monte de eventos que vão acontecer aí nos próximos meses que vai só piorar essa relação Brasil-Estados Unidos. Até onde podem chegar essas sanções americanas ao Brasil? Já tem gente falando sobre embargo militar ao Brasil, já tem gente falando sobre embargo de investimento ao Brasil, tem um monte de coisa sendo conversada. Eu espero que isso não aconteça, eu espero que prevaleça o bom senso e as pessoas percebam que, olha só, houve um erro mesmo na questão do Bolsonaro, temos que acabar com esse processo mesmo. Aceita anistia, vota anistia na Câmara, o próprio STF estava conversando sobre isso, né? Vota anistia na Câmara e a gente não faz nada. A gente vai reclamar, vamos reclamar, não, que absurdo, que o Congresso vendeu o Brasil, que absurdo, não sei o que lá, mas deixa passar. E aí pronto, acaba com esse processo, resolve esse problema, sem o pessoal do STF precisar se queimar nessa história toda, sem precisar entrar na Lei Magnitsky, sem precisar dessa coisa toda, né? Ou seja, mas se isso não acontecer, se o pessoal continuar dobrando a aposta no ritmo do Xandão, vai foder o Brasil inteiro, meu amigo, vai foder todo mundo junto nessa história. Aí, outra coisa que o pessoal está colocando aqui, ó, tarifaço aumenta a preocupação com contas externas do Brasil, mas real se valoriza. Entenda por quê. Aí, qual que é a teoria do pessoal aqui? A teoria do pessoal aqui é que a diminuição do investimento de capital produtivo está sendo compensada pelo capital de curto prazo. O pessoal está querendo aproveitar a taxa de juros de 15% aqui no Brasil, aí o pessoal simplesmente bota dinheiro, mas veja, são coisas diferentes. Uma coisa é o investimento direto do cara que vai botar dinheiro para construir uma empresa aqui, para fazer alguma coisa aqui no Brasil. É aquele investimento de longo prazo, da pessoa que está realmente querendo investir no Brasil, né? Outra coisa muito diferente é o pessoal que vem para cá para comprar título do governo, porque está com uma taxa de juros alta, e aí vai ganhar dinheiro, né? Vai fazer a tal da arbitragem aí, querendo fazer o tal do carry trade, né? Você pega dinheiro emprestado no Japão, que tem taxa de juros bem baixinha, aí pega esse dinheiro que você pegou emprestado no Japão, aí compra título da dívida brasileira. O título da dívida brasileira, né, tem juros muito altos, com esse valor você paga o que você pegou emprestado no Japão e fica com lucro. Porque, né, a diferença de taxa de juros é muito grande nesse caso. Só que esse tipo de coisa só funciona se você mantiver a moeda estável. Se o real começar a se desvalorizar, isso começa a dar problema para esse pessoal. Porque lembra, eles pegaram um empréstimo lá no Japão. Por mais que a taxa de juros seja baixa, eles têm que pagar esse empréstimo, né?
Então, ou seja, esse tipo de coisa pode acontecer, pode manter artificialmente algum dinheiro no Brasil. O que a gente está vendo acontecer aqui, segundo eles próprios falam, é a diminuição do investimento direto no Brasil, do investimento bom, do investimento que gera empregos, do investimento que realmente melhora a economia brasileira, e um aumento do investimento oportunista, da galera que compra título brasileiro para ganhar dinheiro com a taxa de juros aqui, ó. A sobretaxa de 50% aplicada às exportações brasileiras pelo Trump amplia o sinal de alerta com a situação das contas externas do país, mas ainda sem abalar o câmbio. Mesmo antes das tarifas entrarem em vigor, as fontes de financiamento do Banco de Déficit do Brasil nas trocas com o restante do mundo vêm se mostrando insuficientes nos últimos meses, ou seja, o Brasil já está piorando de qualquer forma. Aqui, ó, desde maio, o fluxo de investimento direto no país, que é um investimento bom, aquele investimento que vem para ficar um bom tempo aqui, ele está caindo muito, né? A relação do resultado de transações correntes e investimento direto é comumente utilizada para medir a saúde das contas externas. O IDP é considerado o fluxo de capital mais saudável, porque é direcionado para aportes produtivos, com perspectiva de permanência maior do país, ao contrário de investimentos no mercado financeiro que são mais voláteis. Investimentos no mercado financeiro, entenda, é comprar título do Brasil, título a dívida do Brasil. A gordura já se inverteu. O nível do IDP não cobre mais totalmente o déficit em conta corrente, diz a sócia fundadora da BUSI de Brasil. Acho que é isso. Recentemente, a economista piorou a sua projeção de déficit para a conta corrente, ou seja, a situação está ruim. Segundo eles estão dizendo, o que está mantendo o valor do dólar é essa entrada de carry trade, o pessoal querendo aproveitar a taxa de juros aqui. Só que qual que é o problema disso? O problema disso é que carry trade justamente é um dinheiro que vem oportunista, mas na hora de ir embora, ele vai embora assim, ó. Se o pessoal começar a suspeitar que vai cair a taxa de juros, que o real vai se desvalorizar, eles vão tirar esse dinheiro assim. Por quê? Porque eles têm que tirar, para eles poderem cobrir o dinheiro, o empréstimo que eles pegaram lá no Japão ou em algum outro lugar que empresta dinheiro barato, né? Então, eles têm que tirar rápido. Então, esse dinheiro é um veneno, cara. Isso pode começar muito bem e pode acabar inviabilizando completamente o país, quebrando completamente o país. No momento que você começa a ter a desvalorização do real, isso se torna um ciclo de retroalimentação. Ou seja, quanto mais o real se desvaloriza, mais gente vai ter que tirar dinheiro do Brasil para bancar o carry trade lá, o empréstimo original que ele tomou. E aí a coisa vai exponencial, sobe pra caramba, né? E o problema disso é que isso é insustentável. Em algum momento isso vai acontecer. Aí é por isso também que o dólar está se mantendo estável. Porque tem gente falando que, tá vendo, Peter? Então não foi que o pessoal tirou dinheiro do Brasil. É que tirou o investimento bom e colocou o investimento ruim. Mas mesmo com a saída que está tendo aqui, está saindo. A saída de dinheiro do Brasil é recorde. Então sim, mesmo com tudo isso, mesmo com o pessoal vindo fazer carry trade aqui, a gente ainda está perdendo dinheiro. O que está mantendo o valor do real? A minha visão é que só tem uma maneira de ser isso. O governo Lula está vendendo reserva. Eu não sei como que eles estão fazendo essa coisa. Porque não é publicamente. Publicamente as reservas estão intocadas. Mas eles estão fazendo alguma coisa, alguma pedalada fiscal, alguma pedalada nessa parada aí, para conseguir manter o valor do real nesse momento. E o problema deles é esse. Porque no momento que o real começar a se desvalorizar, um pouquinho que seja, meu amigo, vai ser explosiva a coisa. Esse capital todo que está de carry trade aqui, o pessoal vai ter que sacar rápido. Sacam rápido, eles não têm nenhum compromisso com nada, é tudo líquido pra caramba, sacam a coisa toda e aí, meu amigo, nos ferramos aqui no Brasil. A verdade é essa. Então, essa situação, o pessoal que está tranquilo, achando que não, porque nosso investimento com a China compra mais do Brasil. A Simone Tebet falou isso. Não, porque a China compra mais do que os Estados Unidos. Espera, Simone, para você ver o que acontece. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.